Abra a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 2, versículos 1 a 19. O Senhor Jesus fez um convite glorioso para todos nós quando disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele pecador separado de Deus, que não conhece o Evangelho, tem a graça de se aproximar de Jesus e achar em Jesus a fonte de água viva, que traz perdão e vida. Quando nós, embora conhecendo o Senhor, pecamos, temos também a graça de voltar para o Senhor e achar nesta fonte de água viva o perdão e a restauração. Quando nós nos achamos aflitos, cansados, sobrecarregados, nós temos também a bênção de achegarmos a esta fonte de água viva, que é o Senhor Jesus, e saciar a nossa sede, achando alívio e descanso na presença do Senhor. Esse texto bíblico apresenta o Senhor Deus como manancial de águas vivas. Faz parte das profecias de Jeremias. Jeremias nasceu em 647 antes de Cristo. Jeremias nasceu em Anatote, uma cidadezinha que ficava a cerca de 5 quilômetros de Jerusalém, território benjamita. Jeremias era filho do sacerdote Ilquias. Este Ilquias participou das grandes reformas na época do rei Josias e foi também o bisavô de Esdras. Jeremias profetizou cerca de 45 anos, sendo cerca de 40 anos em Jerusalém, posteriormente mais 5 anos no Egito. Era um homem de um temperamento mais fechado, introvertido, mas um profeta leal a Deus. Não contou com a compreensão e com o apoio da liderança de Judá, porque ele profetizou contra os reis, profetizou contra os falsos profetas, profetizou contra os falsos sacerdotes. Irmãos, ele foi também rejeitado pelo próprio povo, porque ele foi tido como traidor, visto que anunciou a vinda dos babilônicos e anunciou o cativeiro batendo às portas de Judá. Profecia esta que se cumpriu cabalmente. E nesse texto bíblico, ele chama o povo para refletir no grande erro que este povo cometeu, que foi se distanciar da fonte de água viva, se distanciar do verdadeiro manancial que é Deus. Meus irmãos, nesta noite, queremos convidá-los a pensar no Senhor como manancial de águas vivas, capaz de saciar a nossa sede, de alimentar a nossa alma, de consolar o nosso coração e de trazer vida a todos nós. O Senhor como manancial de águas vivas deve ser desfrutado, experimentado por todos nós. E o povo de Israel teve a bênção de beber deste manancial de águas vivas. Jeremias afirmou aqui que aquele povo passou pelo deserto, mas que no deserto aquele povo bebeu do manancial de águas vivas que é o Senhor. No deserto, aquele povo andou por lugares intransitáveis, como a própria palavra diz.
Mas este povo achou caminho no deserto, porque o Senhor ia adiante deste povo pelo deserto. O Senhor indicou e abriu o caminho, conduzindo este povo até a terra que lhes prometera. No deserto, este povo não tinha companhia humana. Entretanto, desfrutava da companhia maior do Senhor. O manancial de águas vivas ali estava. É sabido também que no deserto não existe alimento. Mas este povo foi suprido, porque o manancial de águas vivas ali estava e supriu as necessidades materiais e físicas deste povo. Afirma a palavra que no deserto havia a sombra da morte. O deserto cheirava a morte. Mas, irmãos, esse povo não morreu, foi preservado. Aqueles que morreram no deserto, morreram não em função de caminharem pelo deserto, mas em função do abandono e da desobediência a este manancial de águas vivas. Portanto, este povo achou o caminho, achou água, achou alimento, achou companhia, achou vida, achou proteção, porque este povo transitou pelo deserto acompanhados pelo manancial de águas vivas que é o Senhor Deus. Nós erramos, irmãos, ao reduzirmos a nossa felicidade, a nossa segurança, a um simples ajuste às circunstâncias que vivemos. Então dizemos, se temos boa profissão, se existe paz na nação, se as condições financeiras estão boas, se a saúde está boa, então viveremos felizes e seguros. Meus irmãos, este povo não contava com fatores favoráveis, porque estava em um deserto que não havia caminho, que havia morte, que não havia alimento. Mas este povo viveu feliz e seguro em função da presença do manancial de águas vivas que os acompanhou pelo deserto. Às vezes nós ouvimos pessoas que estão enfermas, passando por momentos difíceis da vida. Alguns já perto da morte. Nós visitamos e nós saímos destas visitas dizendo: que bênção foi esta visita para a minha vida. Eu fui edificado nesta visita. Aquela situação adversa que o enfermo vive não foi fator para lhe roubar a alegria e a segurança, exatamente porque aquele enfermo que crê, que espera no Senhor, bebe do manancial de águas vivas e por isso se mostra seguro e feliz a despeito da adversidade vivida. É inspirativo o testemunho dos cristãos que enfrentaram perseguições e morte, mas mostraram em meio à perseguição e à morte felicidade e segurança. Como Estevão, que era apedrejado, mas louvava ao Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Como Paulo e Silas, que açoitados à meia-noite cantavam louvores a Deus. Tudo isso, irmãos, porque eles se abasteciam do manancial de águas vivas que é o Senhor.
Meus irmãos, eu creio que nós não precisamos esperar dias melhores neste mundo. É possível que dias piores virão, mas os dias piores não podem determinar a nossa segurança e felicidade aqui no mundo. Não podem roubar a nossa segurança e a nossa felicidade. Nós precisamos beber continuamente do manancial de águas vivas. Assim vamos ser nutridos, alimentados e fortalecidos em uma vida de segurança e felicidade, graças ao manancial de águas vivas que é o Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus e diga para o Senhor: ó Senhor, eu não conheço o amanhã, eu não sei se virão dias de tranquilidade ou não, eu não sei como será a minha saúde, eu não sei como será a economia do país, eu não sei como serão as realidades do amanhã, mas Senhor, Tu és o manancial de águas vivas, e eu beberei deste manancial todos os dias da minha vida. Mas, irmãos, a palavra de Deus, quando nos apresenta o Senhor como manancial de águas vivas, nos faz pensar também que nós não apenas bebemos deste manancial, mas há, infelizmente, também aqueles que loucamente abandonam este manancial. E queira Deus que essa não seja a nossa atitude, não sejam os nossos passos. As experiências do passado e as experiências do hoje, em que nós nos achegamos ao Senhor, louvamos ao Senhor e colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e nos comprometemos com o Senhor, a experiência do passado não é a garantia de uma vida de felicidade e segurança no amanhã. Porque a nossa atitude de beber do manancial precisa nos acompanhar também no dia de amanhã. Veja que o povo, neste texto bíblico, conforme este relato, experimentou a bênção deste manancial enquanto estavam no deserto. Foram introduzidos por Deus em uma terra que manava leite e mel, abençoada. Acompanhe o raciocínio, queridos. Se no deserto eles foram abastecidos pela presença do Senhor, abençoados pelo Senhor, imaginem agora entrando em uma terra que seria a terra deles, terra abençoada pelo Senhor. Quanta glória este povo viveria nessa terra! Só que quando entraram nessa terra, testemunha o profeta, este povo abandonou o Senhor. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Amados, a conclusão que chegamos aqui é a seguinte: nós podemos deitar sobre colchões de dinheiro, nós podemos ter a profissão dos sonhos, podemos ter saúde invejável, mas se abandonarmos o manancial de águas vivas, tudo isso passará brevemente e nós nos veremos de mãos vazias e infelizes. Foi isso que aconteceu aqui com este povo. Quando este povo andou pelo deserto, no deserto havia animais ferozes, mas os animais ferozes não tiveram poder sobre este povo.
Eles entraram na terra de Canaã, habitaram, cultivando as suas terras, moraram em suas cidades. E nesta terra, eles experimentaram o poder destruidor dos leões. O improvável aconteceu. O que não sofreram no deserto, sofreram nas próprias cidades. No deserto, eles habitaram em tendas. Não havia casas. Era um povo peregrino. Quando chegaram à terra de Canaã, edificaram as suas casas, as suas cidades, os seus palácios. Mas o profeta diz que estas cidades foram queimadas. E este povo se viu sem habitação no meio da cidade. Meus amados, aqueles que se refugiam na segurança do homem e esquecem o manancial de águas vivas, acaba mais cedo ou mais tarde experimentando a tristeza desta decisão infeliz. Vivemos dias de abundância, mas precisamos de cuidado para não acontecer o que aconteceu com este povo. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Ah, irmãos, este povo não soube lidar com a fartura. E fartura é, sem dúvidas, o que todos nós conhecemos. Nós conhecemos a fartura da graça de Deus, do Cristo que deu a vida por nós, a fartura das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Conhecemos a fartura da presença do Espírito Santo, conhecemos a fartura da palavra de Deus que nos alimenta, conhecemos a fartura de podermos nos reunir em culto ao Senhor com liberdade. Conhecemos farturas espirituais e materiais. As nossas casas estão ficando abarrotadas de coisas. Um dos exemplos mais vivos de quem soube lidar com a fartura foi José do Egito. Nasceu o seu primeiro filho e ele colocou o nome de Manassés, que significa: o Senhor me fez esquecer dos trabalhos passados. Ele não guardou em seu coração as mágoas e as tristezas do passado, porque celebrava as bênçãos presentes e havia lugar só para bendizer a Deus. Nasceu o segundo filho e ele colocou o nome de Efraim, que significa: o Senhor me fez prosperar. Ele reconheceu que foi Deus quem o abençoou na terra do Egito. Precisamos saber lidar com a fartura que o nosso Senhor e Salvador Jesus coloca às nossas mesas e coloca nos nossos corações. Porque, irmãos, muitos, diante das bênçãos, se apegam tanto às bênçãos e se distanciam do Senhor. Ele é o manancial de águas vivas, que deve ser desfrutado, jamais abandonado. E finalmente preciso considerar com os irmãos que o Senhor é manancial ignorantemente trocado. Se o ser humano se afasta de Deus, ele não continua sem servir a qualquer ídolo. Há casamentos que são desfeitos, às vezes pela morte ou pela separação, e aqueles que saem deste casamento permanecem
solteiros, sem casamento para o resto da vida. Mas o mesmo não acontece na vida espiritual. Deus nos fez seres espirituais. E se não estamos com o Senhor, nos apegaremos a qualquer ídolo, mas não ficaremos sem nutrir a nossa vida espiritual, porque nós fomos criados corpo, mas fomos criados também espírito, para nos relacionarmos espiritualmente. Mas pastor, e os ateus? Os ateus também têm os seus ídolos, embora negam a existência da fé. Seja a própria filosofia que defendem. E nós temos aqui neste texto bíblico a prova disso. Passai as terras do mar e de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Meus irmãos, este povo não apenas abandonou a Deus, este povo trocou Deus, assumindo culto a ídolos cananitas. E o profeta exemplifica essa infeliz troca, dizendo que o povo cometeu dois males. Primeiro, abandonou o Senhor, o manancial de águas vivas. Segundo, cavou para si cisternas rotas que não podem reter água. Quando se cava uma cisterna, qual é a expectativa ao cavar essa cisterna? É que a mesma tenha água para suprir a família. Mas o povo passou a cavar cisternas rachadas que não podiam segurar a água ia embora. E toda vez que buscava água ali, a cisterna estava seca. São muitas as atividades que o ser humano se dedica diariamente, às ruas movimentadas, as pessoas indo de um lado para o outro. São muitas as atividades, entretanto, a maior das atividades humanas é cavar cisternas rotas que não podem reter água. E isso acontece quando as pessoas buscam preencher o vazio que somente Deus preenche nas coisas, nas pessoas, nos prazeres, nas diversões. Ora, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. E às vezes, meus queridos, pessoas cavam cisternas rotas na própria vida religiosa. Por quê? Se as pessoas se apegam à religião e dão as costas para o Senhor Jesus, que é a fonte de água viva, estão cavando cisternas rotas, não acharão água. Isso acontece, irmãos, quando as pessoas vivem apenas um ritual e não uma comunhão com o Senhor. Quando as pessoas vivem das tradições e não a comunhão com o Senhor. Quando as pessoas estão tão preocupadas com a prosperidade material e esquecem de buscar a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando as pessoas dizem crer, mas a vida moral está distante, não há uma coerência com esta fé. É cisterna rota que não pode reter água. Quando nós não zelamos pela santificação espiritual, também é uma cisterna rota, porque há um divórcio entre o que afirmamos crer e o que vivemos. Ah, meus irmãos, nós precisamos fugir das cisternas rotas, porque manancial de águas vivas somente o Senhor. Jamais podemos ignorantemente assumir uma infeliz troca. Não podemos deixar a glória da nossa vida, que é o Senhor, e nos deixarmos levar
pela multidão que cava cisternas rotas nesse mundo. Quando o Senhor Jesus se voltou para Pedro, dizendo: quereis vós outros retirar-vos? Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro sabia que fora de Jesus acharia tão somente cisternas rotas onde não existe água. A mulher samaritana, com as suas várias aventuras amorosas, recebeu de Jesus o convite para experimentar uma água que definitivamente saciaria a sua sede. Esta fonte de água é o Senhor Jesus, e desta fonte nós precisamos nos abastecer, porque somente esta fonte vai saciar verdadeiramente a nossa sede. Meus amados, cantamos um cântico. Como terra seca, que precisa ser regada, precisa da água, da chuva. A minha alma anseia por ti, Senhor. Que a nossa alma anseie por Deus. É o manancial verdadeiro. Mesmo que atravessemos desertos na vida, perigos na vida, como o povo transitou por aquele deserto, mas se abasteceu deste manancial de águas vivas. E que não sejamos loucos de sermos enganados com algumas comodidades da vida e esquecermos do Senhor. E eu convido e desafio os irmãos a levantar de manhã, agradecer a Deus e dizer: Senhor, o Senhor é o manancial de águas vivas, e eu quero beber continuamente de Ti. Naqueles momentos das atividades semanais no trabalho, nos estudos, nas diversões, agradeça a Deus pelas oportunidades, mas também ore ao Senhor dizendo: Senhor, eu não quero fazer das oportunidades e bênçãos que o Senhor me dá o meu manancial, porque eu não quero cavar cisternas rotas. O Senhor é o manancial de águas vivas. Que tiremos tempo para abrirmos a palavra, lermos, meditarmos, orarmos, aproximarmos do manancial de águas vivas e sermos nutridos por este manancial diariamente. O Senhor não quer ver um povo sedento, não quer ver um povo enfraquecido espiritualmente, mas um povo que se alimenta e que sacia a sua sede neste manancial vivo que é o Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus nós te damos graças, reconhecendo que o Senhor é o manancial de águas vivas. Apresentamos a Ti as nossas vidas e queremos beber eternamente deste manancial, Te servindo em casa, no trabalho, na igreja. Pedimos a bênção da direção do Espírito Santo na vida de todos estes irmãos, que os mesmos se alegrem na comunhão com o Senhor. Dá-nos graça para desviarmos os nossos pés dos caminhos pecaminosos. Dá-nos graça para desviarmos os nossos pés de todos os caminhos que se afastam de Ti. Abençoe, pois, a Tua igreja, o Teu povo, concedendo uma semana sob a Tua proteção, alimentados pela bênção Tua, desfrutando a Tua paz e a Tua proteção, pois oramos a Ti em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Agora, amados, que a graça de Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém.